Olá, Gil aqui. A gente fez a leitura do livro 1 do Física, do Aristóteles, os 4 primeiros capítulos. E então prosseguiremos do capítulo. Não, os 3 primeiros capítulos. E aí a gente prossegue do quarto em diante. O primeiro livro são 9 capítulos ao todo. Então, do quarto capítulo em diante. Há dois modos pelos quais os estudiosos da natureza, há dois modos pelos quais os estudiosos da natureza se pronunciam. Alguns fazendo um só corpo subjacente, ou um dos três, ou outro mais denso que fogo, porém mais sutil que ar. Alguns fazendo um só, o corpo subjacente, geram as outras coisas. Fazendo-as muitas, por densidade e rareza. Estas são contrárias e, em geral, são excesso e falta, como Platão concebe o grande e o pequeno, embora ele faça de tais coisas matéria e, do um, forma, ao passo que os outros fazem do um, do subjacente, matéria, e dos contrários, diferenças e formas. Outros geram as diversas coisas por discriminar, de uma só coisa, as contrariedades lá inertes, como Anaximandro se pronuncia, e todos aqueles que afirmaram haver um e muitos, como Empédocles e Anaxágoras, pois também eles discriminam as outras coisas a partir da mistura, mas diferenciam-se entre si porque um faz o ciclo dessas coisas, mas o outro as faz uma só vez, e porque um introduz como princípios itens ilimitados, tanto as coisas homeômeras como os contrários, mas o outro introduz apenas os chamados elementos. Anaxágoras parece ter pensado em coisas ilimitadas desse modo por julgar verdadeira a opinião comum dos estudiosos da natureza, a de que nada provém do não ente, pois é por isso que se pronunciam assim. Todas as coisas estavam misturadas e vir a ser de tal qualidade consiste em alterar-se. E outros dizem consistir em congregação e discriminação. Além disso, pelo fato de que os contrários vêm a ser uns dos outros, como se eles já estivessem inerentes. Com efeito, se necessariamente tudo que vem a ser provém ou de entes ou de não entes, e se dessas alternativas provir de não entes é impossível, sobre esta opinião, todos os que investigam a natureza estão em consenso. Julgaram que a alternativa restante imediatamente decorreria por necessidade, a saber, provir de entes já inerentes, mas imperceptíveis a nós devido à pequenez dos volumes. Por isso afirmaram que tudo está misturado em tudo, porque viam tudo a provir de tudo, e afirmaram que as coisas se mostram diferenciadas e se denominam de modo distinto umas das outras por aquilo que na mistura dos ilimitados excede pelo número e que, de maneira pura, não há um branco íntegro, nem preto, nem doce, nem carne, nem osso, mas que se reputa a ser natureza da coisa aquilo que cada uma tem em maior número. No entanto, se o ilimitado, enquanto ilimitado, é incognoscível, então não se pode reconhecer quanto é aquilo que é ilimitado em multiplicidade ou grandeza, assim como não se pode reconhecer de que tipo é aquilo que é ilimitado em forma. E, sendo ilimitados os princípios, seja em multiplicidade, seja em forma, é impossível conhecer as coisas que se constituem deles, pois é desse modo que julgamos conhecer um composto, quando conhecemos de que e de quantos itens ele se constitui. Além disso,
Além disso, se aquilo cuja parte pode ser de qualquer grandeza, além disso, se aquilo cuja parte pode ser de qualquer grandeza ou pequenez é também ele mesmo, necessariamente de qualquer grandeza ou pequenez, refiro-me às partes imanentes nas quais se divide o todo. E se, de fato, é impossível que animal ou planta sejam de qualquer grandeza ou pequenez que houver, é manifesto que tampouco nenhuma de suas partes poderá sê-lo, pois, caso contrário, também o todo poderia sê-lo, semelhantemente. Mas carne, osso e outras coisas desse tipo são partes dos animais, assim como os frutos são partes das plantas. É evidente, então, que é impossível que carne, osso ou outra parte seja de qualquer tamanho que for, quer em direção ao maior, quer em direção ao menor. Além disso, se todas as coisas desse tipo estão inerentes umas nas outras e se não vêm a ser mais antes imanentes, se discriminam, imanente é o que vem mais da matéria e o inerente transcende a matéria, mas tem o transcendente que é só a componente não material, tá? Ele está falando inerente aqui. Além disso, se todas as coisas desse tipo estão inerentes umas nas outras e se não vêm a ser, mas antes imanentes se discriminam, e se cada uma se denomina pelo elemento mais numeroso, e se absolutamente qualquer uma provém de qualquer uma, por exemplo, da carne, água discriminada e carne a partir da água. E se todo corpo limitado é exaurido por um corpo limitado, é evidente que não cabe que cada coisa se encontre em cada coisa. De fato, se subtraísse carne da água e novamente outra carne surgisse por discriminação do restante da água, a carne discriminada, ainda que fosse sempre menor, não excederia em pequenez um tamanho qualquer. Por conseguinte, se cessar a discriminação, não é verdade que tudo há de estar inerente em tudo, pois na água restante não haverá mais carne. Por outro lado, se a discriminação não cessar, mas sempre for possível, haverá subtração. Mas sempre for possível haver subtração, haverá, numa grandeza limitada, coisas limitadas, iguais em número ilimitado, mas isso é impossível. Além disso, visto que todo corpo, quando se lhe subtrai algo, necessariamente se torna menor, é visto que a quantidade da carne tem limites em grandeza e pequenez. É manifesto que nenhum corpo poderá ser discriminado da menor porção de carne que houver, pois, caso contrário, haveria uma carne menor do que a menor de todas. Além do mais, nos corpos ilimitados se encontrariam já presentes carne ilimitada, sangue ilimitado e medula ilimitada, embora separados uns dos outros, mas mesmo assim, lá presentes, cada um deles sendo ilimitado, e isso não é razoável. No entanto, que jamais haverão de estar discriminados, embora não se afirme consabidamente, afirma-se de modo correto, pois as afecções são inseparáveis. Ora, dado que cores e disposições estão contidas na mistura, com M maiúsculo, ora, dado que cores e disposições estão contidas na mistura, se viessem a se discriminar, seria impossível haver um branco ou um saudável que seria sem ser algo distinto e sem ser de algo subjacente. Por conseguinte, é absurdo o intelecto a buscar impossibilidades, visto que deseja discriminar tais coisas, sendo isso, no entanto, impossível, não apenas na quantidade, mas também na qualidade. Na quantidade, porque não há uma grandeza que seja a menor de todas. Na qualidade, porque as afecções são inseparáveis. Mas nem sequer a geração de coisas homoformes Anaxágoras concebe corretamente. De certo modo, o barro se dissolve em barro, mas de certo modo, não.
De fato, não é o mesmo modo em cada respectivo caso. Tal como os tijolos provêm da casa ou a casa provém dos tijolos, assim do mesmo modo a água e o ar seriam constituídos e proviriam um do outro. É melhor assumir um número menor e limitado um número menor e limitado de princípios, como faz Empédocles. Capítulo 5. Com efeito, todos fazem os contrários princípios, tanto os que afirmam que o todo é um e não movido, pois até mesmo Parmênides faz princípios, o quente e o frio, e os denomina fogo e terra, como também os que introduzem o raro e o denso, e mesmo Demócrito, que introduz o pleno e o vazio, dos quais diz que um é a título do ente, o outro a título de não ente. Além disso, Demócrito os diferencia por posição, figura e ordem. E esses são tipos de contrários pertencentes à posição, o acima e abaixo, a frente e atrás, pertencente à figura, o angulado e o sem ângulo, o reto e o circunferencial. É evidente, portanto, que de certo modo todos fazem contrários os princípios. Isso é razoável, pois é preciso que os princípios não provenham uns dos outros, nem de outras coisas, mas que todas as coisas provenham deles. E nos contrários primeiros se encontram esses requisitos. Por serem primeiros, não provêm de outras coisas. Por serem contrários, não provêm uns dos outros. Mas é preciso observar como isso sucede também na linguagem. Ora, deve-se assumir primeiramente que, entre todos os entes, não é verdade que qualquer um naturalmente pode fazer qualquer coisa ou sofrer qualquer coisa por força de outro ente qualquer. Tampouco é verdade que qualquer coisa vem a ser qualquer coisa, a não ser que alguém se assuma como concomitantes, a não ser que alguém as assuma como concomitantes. De fato, como o branco poderia provir de musical, a não ser que o musical fosse concomitante do não branco ou do negro? De fato, como o branco poderia provir de musical, a não ser que o musical fosse concomitante do não branco ou do negro? Mas é certo que o branco provém de não branco, e não de qualquer não branco, mas do negro ou dos intermediários, assim como também o musical provém assim como o musical provém do não musical, embora não de qualquer um, mas sim do amusical ou de outro intermediário entre eles, se tal existir. Tampouco é verdade que algo se corrompe na primeira coisa que se tome. Por exemplo, o branco não se corrompe no musical, a não ser por concomitância, mas no não branco, e não se corrompe em qualquer não branco, mas no negro ou no intermediário. Dessa mesma maneira, também o musical se corrompe no não musical, não em qualquer não musical, mas sim no amusical ou em outro intermediário entre eles, se tal existe. Isso se dá de modo semelhante também nos outros casos, dado que até mesmo os entes não simples, mas compostos, comportam a mesma maneira de enunciação, embora a ocorrência disso passe despercebida por não estarem nomeadas as disposições opostas. De fato, é necessário que tudo que esteja arranjado provenha do desarranjado, e que o desarranjado provenha do arranjado, e que o arranjado se corrompa em desarranjo, não num desarranjo qualquer, mas no oposto. Não faz diferença nenhuma falar em arranjo, ordem ou composição, pois é evidente que é a mesma maneira de enunciação. Também casa e estátua, bem como qualquer outra coisa, vem a ser de maneira semelhante. A casa provém destas coisas aqui, que não estão compostas, mas dispersas de tal e tal modo, assim como a estátua e qualquer refigurado provém da ausência da figura.
Cada uma dessas coisas é certa ordem ou certa composição. Assim, se isso é verdadeiro, tudo que vem a ser provém dos contrários, bem como tudo que se corrompe nos contrários e em seus intermediários. E os intermediários provêm dos contrários, por exemplo, as cores provêm do branco e do negro, de modo que tudo que vem a ser por natureza é contrário ou provém de contrários. Assim como dissemos antes, até esse ponto, os outros, em sua maioria, como que estão em consenso. Todos eles, embora o estabeleçam sem explicação, enunciam como contrários os elementos e os por eles denominados princípios, como que constrangidos pela própria verdade. Mas diferenciam-se entre si porque uns assumem contrários anteriores, outros contrários posteriores, assim como uns assumem os mais cognoscíveis pela razão, outros pelos mais cognoscíveis pela sensação. De fato, uns estabelecem como causas do vir a ser quente e frio, outros úmido e seco, outros ímpar e par, ou ódio e amizade, e essas coisas diferenciam-se entre si do modo mencionado, de modo que, de certa maneira, afirmam coisas idênticas e distintas, distintas de fato, como parece a maior parte delas, mas idênticas na medida em que são análogas, pois tomam seus princípios da mesma coordenação de elementos. De fato, entre esses contrários, alguns são mais abrangentes, outros menos. Com efeito, é nessa exata medida que afirmam de modo idêntico e distinto, bem como pior ou melhor, e uns mencionam os mais cognoscíveis pela razão, como foi dito antes, outros mencionam os mais cognoscíveis pela sensação, pois o universal é cognoscível pela razão, mas o particular o é pela sensação, pois a razão do universal é a sensação do particular. Por exemplo, o grande e o pequeno são mais cognoscíveis pela razão, mas o raro e o denso pela sensação. É evidente, portanto, que é preciso que os princípios sejam contrários. Capítulo 6. O ponto seguinte é dizer se os princípios são 2, 3 ou em maior número. Não é possível que o princípio seja um só, visto que os contrários não são um só. Tampouco é possível que os princípios sejam ilimitados. Tampouco é possível que os princípios sejam ilimitados, visto que, neste caso, o ente não seria cognoscível, bem como porque há apenas uma só contrariedade em qualquer gênero único. E a substância é um gênero único. Há apenas uma só contrariedade em qualquer gênero único, e a substância é um gênero único. E porque é possível explicar os entes por princípios limitados, e é melhor explicá-los por princípios limitados do que por princípios ilimitados. Como Empédocles. De fato, ele julga ter explicado tudo quanto Anaxágoras explicou por ilimitados. Além disso, uns contrários são anteriores a outros, assim como uns provêm de outros, como doce e amargo, branco e negro. No entanto, é preciso que os princípios permaneçam sempre. Disso é evidente que os princípios não são nem um só, nem ilimitados. Uma vez que são ilimitados, há alguma razão em não fazê-los apenas dois, pois não se saberia dizer como a densidade naturalmente faria algo da rareza, ou como esta faria algo da densidade. Semelhantemente também qualquer outra contrariedade. De fato, a amizade não agrega o ódio nem faz algo dele, tampouco o ódio faz algo dela, mas ambos agem sobre um terceiro item distinto. Alguns assumem um número até maior de elementos pelos quais constituem a natureza dos entes. Em acréscimo a essas, alguém poderia propor ainda a seguinte dificuldade: se não se estabelecer como suporte para os contrários
uma outra natureza, em acréscimo a essas, alguém poderia propor ainda a seguinte dificuldade, se não se estabelecer como suporte para os contrários uma outra natureza. Não vemos os contrários como a essência de nenhum ente, e é preciso que o princípio não esteja afirmado de algo subjacente, pois, caso contrário, haveria um princípio do princípio, pois aquilo que está subjacente é princípio e se reputa ser anterior àquilo que dele se predica. Além disso, afirmamos não haver substância contrária à substância. Como então poderia haver substância proveniente de não substância? Ou como algo que não é substância poderia ser anterior à substância? Precisamente por isso, se alguém julgar verdadeiros tanto o argumento anterior como também este, e se dispuser a conservar ambos, é necessário estabelecer como suporte um terceiro item, como dizem os que afirmam que o todo é uma única natureza. Por exemplo, água, fogo ou o intermediário entre eles. Parece ser tal antes o intermediário Parece ser tal antes o intermediário, pois fogo, terra, ar e água já estão entretecidos com as contrariedades. Por isso também não procedem em si razão os que aduzem um subjacente distinto desses quatro elementos, e entre os outros os que propõem ar, pois o ar tem as diferenças sensíveis, em menor medida que os demais, e em segundo lugar a água. Em todo caso, todos de fato configuram esse subjacente único com os contrários, com densidade e rareza, com o mais e o menos. É evidente que esses contrários são, em geral, excesso e falta, como foi dito antes. Também parece ser antiga esta opinião, a de que o excesso e falta, são princípios dos entes, embora não sejam do mesmo modo. De fato, os antigos afirmavam que os dois princípios agem e o outro sofre, enquanto alguns, entre os posteriores, afirmam antes que um age e os outros dois sofrem. Portanto, é plausível, para os que investigam por essas e outras considerações desse tipo, julgar que há razão para afirmar que os elementos são três, como dissemos, mas não mais que três, pois um só é suficiente para sofrer, e se houvesse duas contrariedades, havendo quatro princípios, seria preciso que para uma delas fosse respectivamente dada outra natureza intermediária. Por outro lado, se, sendo duas, uma contrariedade fosse capaz de se gerar da outra, uma das duas seria supérflua. Ao mesmo tempo, é impossível que as contrariedades primeiras sejam mais de uma, pois a substância é um gênero doente, de modo que os princípios podem ser diferentes entre si apenas pelo anterior e posterior, mas não em gênero, pois num gênero único há sempre apenas uma única contrariedade, e todas as contrariedades parecem reconduzir-se a uma só. É evidente, portanto, que os elementos não são nem um só, nem em maior número que dois ou três. Mas, entre esses números, qual deles? Eis o que, como dissemos, envolve muito embaraço. Afirmemos da seguinte maneira, capítulo 7. Afirmemos da seguinte maneira, discorrendo de início. Vou ler só o iniciozinho pra gente sair do embaraço, mas já estamos cansados para não ler até o final, tá? Afirmemos da seguinte maneira, discorrendo de início sobre o vir a ser em geral, pois é conforme a natureza, após afirmar inicialmente as características comuns, estudar então as próprias de cada coisa. Dizemos que uma coisa provém de outra ou que uma coisa distinta provém de uma outra distinta, enunciando itens simples ou itens complexos. Quero dizer o seguinte: A, homem vem a ser musical. A, o não musical vem a ser musical. Ou o homem não musical vem a ser homem musical. Assim, denomino simples o homem,
e o não musical no caso daquilo que devém, assim como o musical no caso daquilo que surge. Por outro lado, como dizemos que o homem não musical vem a ser musical, denomina complexo tanto aquilo que surge como aquilo que devém.